Mas estavas aqui a referir este episódio catastrófico, não é? A queda, não é? E, e aqui, assim, muitas coisas se poderiam dizer em relação a isto, não é? Eles estavam juntos e fizeram os dois a asneira, não é? Às vezes há um bocado esta ideia de que a mulher fez a asneira primeiro e depois encaminhou o homem, mas a verdade é que, pronto, ele também não estava lá para impedir que isso acontecesse, não é? E era um bocadinho a obrigação dele. Ninguém sai vitorioso desta batalha, não é o que diz o Peter. Ninguém sai vitorioso desta situação, não é? Cada um atinge o outro na parte mais fraca, mas não há aqui ninguém que se safe disto, não é? Sim, É um conflito que continua através da... E aqui o talho de que este conflito continua profeticamente através das gerações, não é? Porque aqui há aqui a palavra da descendência, não é? A descendência da serpente, a descendência da mulher, não é? Este conflito continua ao longo do tempo, não é? Lá está, é daqueles textos que é muito rico e que tem as várias interpretações possíveis, não é? Isto tanto serve no momento como vai servir no futuro, não é? Isto é uma coisa... Um conflito, não é? Um conflito sim, mortal. não é apenas uma luta, não é apenas uma luta entre duas pessoas, é um duelo até à morte. Bem, nós estamos aqui a divagar imenso, mas é a culpa minha. Nós estamos a seguir, por acaso eu discordo de ti, nós estamos a fazer variações sobre o texto do Peter, atenção, nós não estamos a desviar-nos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Todos sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta aqui aos nossos episódios normais. Já temos andado já há algum tempo, não gravávamos isto, Bernardo. É verdade. Tudo bem contigo? Tudo bem. Olá a todos os que nos ouvem. Estamos bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Nós hoje estamos de volta aqui aos nossos episódios normais, depois de várias entrevistas que temos estado aqui a publicar ao longo dos últimos tempos. Agora também estamos aqui numa altura de férias assim um bocadinho mais lenta, em que temos estado a publicar os nossos episódios quinzenalmente em vez de semanalmente, e por agora estamos assim, e vamos, o tema que nós hoje vamos aqui abordar é a continuação de um tema que nós já abordámos em outubro do ano passado, e que é baseado aqui num livro que nós, de um autor que nós já referimos várias vezes, não é? Que é o Brant Peter, e ele tem aqui este livro, que eu tenho a versão em inglês, mas tu tens a versão em português, não é, Bernardo? Eu tenho aqui a versão em português, exatamente da editora Lucerna, Jesus e as Raízes Judaicas de Nossa Senhora, e tu tens o livro na versão original. Pois, eu tenho a versão em inglês, que é o Jesus and the Jewish Roots of Mary, mas exato, ele está, nós nas notas do episódio vamos publicar o link para quem quiser adquirir tanto a versão portuguesa como a versão inglesa. E isto é um livro deste autor que nós já aqui fizemos vários episódios com base no trabalho dele. Tem um trabalho extraordinário que nós recomendamos bastante, que é o Brant Peter. Nós temos uma série de episódios que foram, na verdade, foram dos primeiros episódios que nós lançámos aqui no Café Ciência e Fé, não é verdade? Foi sobre a historicidade dos Evangelhos. Nós baseámos bastante noutro livro dele, que é sim. The Case for Jesus or The Case for Christ. É um destes títulos. Agora também já apanhaste-me surpresa. Sim, Portanto, nós fizemos uma série de, penso que foram 6 episódios sobre a historicidade dos Evangelhos, também baseado no trabalho dele, e é um autor extraordinário, porque ele... The Case for Jesus. The Case for Jesus. Esse não está traduzido. Eu acho que nós na altura encontramos uma versão em português do Brasil, mas que sim, provavelmente sim. Era difícil de encontrar, mas estava a dizer. Então, e este autor é um autor extraordinário porque a especialidade dele, uma das especialidades dele é o contexto judaico dos Evangelhos, o contexto judaico do cristianismo, não é? Portanto, ali dos judeus do primeiro século. E uma coisa extraordinária que ele faz é pegar nos Evangelhos e noutras fontes da época, e ele vai-nos colocar dentro do contexto daquilo que eram as tradições judaicas, e vamos ler os textos
do Evangelho ou das cartas de São Paulo e outros textos da Sagrada Escritura à luz desse contexto judaico. Portanto, ele acaba por nos mostrar aqui, no fundo, como é que as pessoas que receberam a mensagem de Cristo a iriam interpretar. E eu acho que é uma mudança de perspectiva absolutamente dramática. Eu falo por experiência própria. Eu, antes de ler estes livros, não fazia ideia das coisas que estavam aqui escondidas, não escondidas, mas que estavam aqui longe do conhecimento habitual que se encontra, não é mesmo, entre católicos, e realmente nós não podemos recomendar demais. Nunca é demais recomendar estes livros do Brand Peter e as traduções para português a que vamos usar hoje, Jesus e as Raízes Judaicas, Nossa Senhora, e também outro livro também traduzido sobre a Eucaristia. São 2 livros que é obrigatório ter em casa nas estantes e nas paróquias. Fazemos aqui o apelo para que comprem estas traduções, porque na verdade, Gonçalo, são livros fininhos. Este livro sobre Nossa Senhora nos vai dar aqui muitos episódios da nossa série Com Fé. Este é mais um episódio dessa série em que vamos usar o Brand Peter, e o livro tem 190 páginas. Senhoras e senhores, isto não é nada de especial, é um livro fininho, muito bem escrito, muito fácil, muito leve. Não é um livro académico, embora o autor seja académico. É um livro para divulgação e é um investimento excelente para termos nas nossas bibliotecas e para percebermos que o Novo Testamento entende-se à luz do Antigo. Como tu dizias há pouco, não é? É preciso compreender as raízes judaicas, o contexto judeu no qual Jesus surge e Nossa Senhora surge, para conseguirmos perceber passagens centrais da nossa fé. Exato, e por acaso há aqui 2 autores que eu gosto bastante. Um deles é aqui o Brand Peter, não é? Ele, de um ponto de vista um bocado mais académico e histórico do qual era o contexto dos judeus do primeiro século. O outro que nós, por acaso, não pusemos aqui nas notas e nós estávamos a pensar referir hoje, mas lembro-me agora, é o Scott Hahn, porque o Scott Hahn faz muito esta coisa mais do ponto de vista das escrituras, de conhecer o Antigo Testamento e assim, de explicar como existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo. É uma perspectiva também muito interessante. Elas interceptam-se e estão bastante ligadas uma com a outra, embora sejam aqui de perspectivas um bocado diferentes. O Scott Hahn mais para quem gosta de olhar para as escrituras um bocado, não digo fechadas em si próprias, porque ele vai buscar outras coisas também, não é? Mas ele vai buscar muitas escrituras só, e aqui o Brand Peter vai-nos dar este contexto judaico que existia lá à volta. Uma boa parte dele vem do Antigo Testamento, mas também ele vai buscar outras fontes também. Sim, vamos falar aqui sobre fontes apócrifas, ou seja, textos judaicos que não entraram na Bíblia. Vamos falar sobre comentários do princípio da nossa era, escritos por judeus, portanto, por judeus que não seguiram o cristianismo, que também trazem aqui alguma luz interessante em relação a este contexto cultural e teológico. E também vamos falar sobre a patrística, não é? O que é que os padres da Igreja disseram sobre este tema. Exato. Então, o tema de hoje, que é baseado aqui no 2º capítulo do livro do Brand Peter, não é? Aliás, nós tanto falámos dele que eu até na altura fiz uma piada a dizer que era o marido da Angelica Jolie, mas porque ele tem um nome parecido com Angelina. Com o Brad. Angelina, Pois, sim, Brad. pois, porque ele tem um nome parecido com o Brad Pitt. Acho que é Brad Pitt, não sei bem. Pronto. Brad Pitt. Eu não sei se ainda é. Eu não sei se ainda é, porque neste mundo do cinema as coisas mudam muito depressa. Pois, também não sei, mas ele é Brand Peter. Sim, Peter, P-I-T-R-E. Exato. Pronto. E o 2º capítulo do livro dele, sobre Nossa Senhora, chama-se A Nova Eva. A Nova Eva, exatamente. E ele vai-nos aqui explicar, no fundo, nesta perspectiva que nós já aqui comentámos no passado, não é? Aliás, nós temos um episódio sobre Nossa Senhora que saiu em outubro e nós vamos colocar este é verdade. Sim, é verdade. na mesma playlist. Ele vai-nos colocar aqui nesta perspectiva de como existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e as tradições judaicas e o Novo Testamento. E nesta perspectiva, e o Scott Hahn também fala bastante nisto, não é? Da Antiga Aliança versus a Nova Aliança, o que nós vemos é que existem várias imagens que aparecem no Antigo Testamento e na tradição judaica que, quando Cristo vem e institui a Nova Aliança, essas imagens vão ter uma... Agora está-me a faltar a palavra, não é? Mas essas imagens são uma prefiguração de tipo, figuras semelhantes. Exato, são tipos. Exato, o termo técnico é tipo, não é? Quando figuras do Antigo Testamento prefiguram outras figuras do Novo Testamento, não é? Chamam-se tipos. Exato. E neste caso é Eva. Portanto, Eva vai ser aqui um tipo de Nossa Senhora e o argumento, tanto do Peter como do Scott Hahn, é que na Nova Aliança as coisas são sempre... ou seja, não fazia sentido uma coisa na Antiga Aliança ser melhor do que uma coisa na Nova Aliança.
Isto é um bocado o Certo. argumento do Scott Sim, há Hahn, mas as coisas... Ou seja, existe aqui uma melhoria. Ou seja, se uma coisa era boa na Antiga Aliança, na Nova Aliança vai ser melhor. A Não Bíblia é? é direcional, não é? Há aqui um caminho de salvação, não é? E de progresso espiritual, naturalmente, não é? E, portanto, Sim, esse é um ponto importante sim, a os vincar. sacrifícios da Antiga Aliança, que eram bons, não é? Não são nem de perto nem de longe tão bons como o sacrifício da Nova Aliança, que é a missa, não é? Em que Cristo se oferece pelos nossos pecados. Ou seja, existe nos vários aspectos da Antiga Aliança, vai aparecer uma versão melhor na Nova Aliança, não é? E É isso aqui mesmo. a questão de Eva vai precisamente de encontro a isso. E verdade, como é que ele começa aqui esta questão? Qual é aqui a intuição básica, não é? Assim, a primeira coisa, assim, à primeira vista, se nós tivéssemos que pegar e dizer porque é que Maria havia de ser a nova Eva, não é? De onde é que Eu, isto eu, viria? eu antes de entrar diretamente no tema da nova Eva, gostava só. Eu é que vou logo a pé juntos, não Não, é? não, não, mas fazes bem, mas eu acho que é interessante, para quem não conhece este livro, também dar aqui um bocado o contexto. O nosso objetivo é gradualmente cobrir os capítulos deste livro. O livro é tão bom que merece isso, mas neste episódio vamos falar sobre o capítulo 2, a nova Eva. O capítulo 2 é a Nossa Senhora como a nova arca da aliança. O capítulo 4 é a Nossa Senhora como a rainha mãe. O capítulo 5 é a Nossa Senhora como a sempre virgem. O capítulo 6 é o nascimento do Messias. O capítulo 7, a nova Raquel. E o capítulo 8 aos pés da cruz. Portanto, são 8 capítulos. O primeiro é a introdução. Nós vamos entrar já aqui no capítulo 2. Nossa Senhora como a nova Eva, como tu dizias, Gonçalo. Mas eu acho que é interessante também ouvirmos o próprio autor, no capítulo 1, mesmo no final da introdução, a dar aqui o mote para o livro como um todo. Então o que ele diz é o seguinte. Agora vamos citar o autor Brent Peter. O que eu pretendo mostrar é que, longe de ser não bíblica, a doutrina católica sobre Nossa Senhora está profundamente enraizada nas Escrituras, se interpretarmos o Novo Testamento à luz do Antigo. Se apenas analisarmos o Novo Testamento, passaremos ao lado desta fundamentação. Pelo contrário, para quem olhar para Maria com os olhos de um judeu da Antiguidade, tudo se tornará claro. Da mesma maneira, a veneração e as orações a Nossa Senhora estão profundamente enraizadas naquilo que a Bíblia revela acerca da identidade de Maria e do papel que ela desempenha no reino de Deus. Contrariamente ao que alguns afirmam, a Igreja Católica não foi buscar as suas teses acerca de Maria ao paganismo. Foi buscá-las ao judaísmo. Fim de citação. E, portanto, é este o mote, não é? Daí o título, As Raízes Judaicas da Nossa Senhora. Não é? O título deste livro é bastante claro e convida-nos a descobrir essas raízes judaicas, que é o que vamos tentar aqui fazer. Exato, que vai muito nesta onda de mostrar a continuidade, não é? Bem, mas, Bernardo, tu agora já disseste os capítulos todos, assim foi assim um grande spoiler, pá. Assim, Eu só disse o título, assim a malta já sabe o que é que nós vamos fazer depois, pá. Eu até digo uma coisa, há alguns títulos que até são enigmáticos aqui para mim, porque já não me recordo dos detalhes todos do livro, vou ter que parar o episódio para me recordar do que é que o capítulo diz. Portanto, também não é assim tão spoiler como isso, não é? Acho que isso vai obrigar aqui a alguma preparação, mas é um livro tão bom, apesar de ter menos de 200 páginas, é um livro tão bom que vai-nos permitir aqui trabalhar estes temas pouco conhecidos para nós redescobrirmos aqui as raízes judaicas. E acho que, Gonçalo, para dar aqui o mote, pontapé de saída, vamos começar pelo começo da Bíblia, pelo começo do Antigo Testamento, pelo livro do Gênesis, não é? Vamos aqui, há um tema que nós já tratámos aqui no Café Ciência e Fé algumas vezes, o tema de Adão e Eva, do pecado original. Nunca tratámos assim num episódio inteiro, não é? Mas já tocámos aqui e acolá. E vamos aqui só recordar duas passagens das cartas de São Paulo. Primeiro, uma passagem da carta de São Paulo aos Romanos e outra da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E vamos aqui ver como é que São Paulo coloca Adão e Jesus Cristo em relação. Como tu dizias há pouco, não é? A questão da tipologia, não é? Adão como um tipo de Jesus Cristo, não é? E Jesus Cristo como o novo Adão. Vamos então aqui, queres ler então aqui tu, Gonçalo, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Exato. Então ele diz o seguinte: portanto, como pela falta de um só veio a condenação para todos os homens, assim também, pela obra de justiça de um só, veio para todos os homens a justificação que dá a vida. De facto, tal como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se hão de tornar justos. E depois tem também da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, não é? Capítulo Já agora 15. sim, vamos também ler essa. Já agora, o Brand Pitt também refere, ele diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito um ser vivente e o último Adão, um espírito que vivifica. Mas o primeiro não foi o espiritual, mas o terreno.
O espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo vem do céu. Portanto, e aqui temos, Ainda mais claro, não é? Nesta carta claramente, sim, de São Paulo aos temos, Coríntios ainda está mais claro, não é? temos claramente São Paulo a identificar Cristo como o novo Adão, não é? Sim. Mas entre Cristo ser o novo Adão e Maria ser a nova Eva, ainda vai aqui Sim, alguma vamos ter distância, não é? Sim, vamos ter que chegar lá passo a passo, aqui guiados por este autor. Eu penso que há aqui um ponto muito importante, não é, de recordar. Porque é que Deus encarnou em Jesus Cristo? Porque é que acontece a encarnação? E o Peter diz isso claramente, diz aqui que a salvação na perspectiva do plano divino não é apenas resgatar os pecadores do fogo do inferno, embora isso seja um objetivo desejado por Deus. Consiste em anular os efeitos da queda de Adão e Eva, em restabelecer aquela justiça, como aqui ouvimos em São Paulo aos Romanos, a justiça que existia antes da queda, que existia no jardim do Éden, não é? E que a desobediência de Adão e Eva fez perder. Portanto, é preciso estabelecer essa justiça original. Adão e Eva tinham essa justiça, foram criados em justiça, desobedeceram e perderam essa justiça, perderam a graça de Deus. Sim, é engraçado, não é? Não é só perdoar o pecado de alguma maneira, não é? É torná-los novas criaturas. Sim. É refazer, recriar a justiça original, não é? Sim, sim. E há aqui um detalhe engraçado, que é verdade o que tu dizes, Gonçalo, que há aqui uma assimetria em que o Novo Testamento aperfeiçoa o Antigo, não é? E o Novo Testamento é sempre melhor e supera sempre o Antigo, não é? No fundo é a aliança definitiva. Nesse sentido, não há simetria nesse sentido da perfeição, não é? Mas há uma simetria em muitas coisas que vamos agora encontrar. E uma das perguntas que faz o Peter é: muito bem, então se Jesus é o novo Adão, então quem é que é a nova Eva, não é? Já agora convém encontrar Fazia essa sentido simetria. a ver, não é? Certo. E ele também destaca e com razão que Adão não introduziu o pecado sozinho, não é? Isto, quer dizer, isto foi uma desgraça em cumplicidade, não é? Adão e Eva desobedecem juntos, não é? E é um bocadinho agora por aí que vamos seguir a nossa conversa. E uma das coisas que o Pedro aqui explica, ou relembra, é que na perspectiva cristã e também judaica da criação, que está muito clara no começo da Torá, no começo do livro do Gênesis, é que a criação era boa. O próprio Deus considera e diz que a criação é muito boa. Nós lemos no primeiro capítulo do Gênesis, no versículo 27, que Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus, ele os criou homem e mulher. E depois no versículo 31 tem esta frase muito interessante: Deus, vendo toda a sua obra, não é a única vez em que isto aparece, mas é uma das passagens em que isto aparece, ao longo da criação aparece muitas vezes esta expressão, considerou-a muito boa, considerou-a muito boa. Até aqui o Peter dá-nos o detalhe das palavras hebraicas, não é? Tov, que quer dizer bom, e meod, que quer dizer muito, portanto, muito bom. E por acaso há aqui uma coisa interessante. Normalmente, antes, quando é as outras partes da criação, só diz bom. Depois de criar o homem bom. e a mulher, é que Exato. é muito bom. Bem lembrado, é isso mesmo, muito importante. Ou seja, Adão e Eva são o pináculo da criação divina, não é? São a cereja no topo do bolo, se quisermos, é a última pedra na catedral, não é? O último gesto de completude da criação. E o Brant Peter, aqui citando um estudioso do Antigo Testamento que já morreu, o Klaus Westermann, ele cita-o para recordar que esta expressão muito boa ou muito bom, esta expressão hebraica aplicada a Adão e Eva, significa no hebraico que eles eram justos. Ou seja, que Adão e Eva foram criados moralmente bons, dotados de justiça. O que é um ponto interessante, não é? Porque no fundo o objetivo da encarnação de Deus é repor esta justiça. Mas ela estava lá. Jesus é o homem justo. Não foi o primeiro homem justo. O primeiro homem justo foi Adão e foi Eva a primeira mulher justa, não é? Mas como eles estragaram isso tudo, não é? Deus tem que encarnar para repor a justiça que o ser humano original tinha, não é? Esse detalhe é muito interessante. Exato. E uma coisa que ele aqui diz é que esta visão de que ele era justo ou eles eram justos ou moralmente bons, não é? Uma das coisas que isto significa é que eles foram, no fundo, criados sem pecado, não é? Certo, certíssimo. É a consequência aqui Sim. Em termos de... Sim, no fundo são praticamente sinónimos, não é? Estão em justiça, estão sem pecado, não é? Antes de desobedecerem. Exato.
E depois, quando caem juntos. No fundo, é uma coisa que surge naturalmente da leitura do livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. É claríssimo, no fundo, vendo a mulher que o fruto da árvore devia ser bom para comer, pois era atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência, agarrou do fruto, comeu, deu dele também a seu marido, que estava junto dela, e ele também comeu. Portanto, este ato de desobediência é um ato solidário. Solidários no pecado, não é? Exato. Não, mas por acaso há aqui uma coisa que o Brand Peter também diz e que eu achei bastante interessante, que é, e que vai ser importante mais à frente, não vamos já dar spoilers, não é? Que é o facto de, antes da queda, Eva nunca é chamada de Eva, é sempre chamada de mulher. Mulher. É uma coisa interessante. Só depois da queda é que, o Gênesis se refere a ela como Eva. Então, isto é interessante e lembrem-se deste detalhe. Isha é o mulher em hebraico, sim. Sim. Isto é interessante e lembrem-se deste detalhe Não se esqueçam deste. Porque Sim. vai ser importante mais à frente, não é? Portanto, reparem que ela ainda não tem pecado e a forma como o Gênesis se refere a ela é como mulher. Portanto, vai ser interessante mais à frente. Sim. Mas estavas aqui a referir este episódio catastrófico, não é? A queda, não é? E aqui, assim, muitas coisas se poderiam dizer em relação a isto, não é? Porque normalmente há aqui várias interpretações que fazem, umas mais corretas, outras não, não é? Mas isto acaba por ser sempre... É um episódio catastrófico, a queda, não é? É assim, Tem consequências. Sim, tem consequências. Nós não vamos entrar muito por aí hoje, porque esta parte tem mais a ver com o que era a tradição judaica e o que é que eles acreditavam e como é que eles viam isto, não é? Mas, pronto, uma vez que nós somos o Café Ciência e Fé, acho que é interessante referir que nós temos uma série que ainda estamos a desenvolver, mas que já temos vários episódios publicados sobre a questão da relação entre evolucionismo e a tradição cristã e a tradição católica, não é? E portanto esta questão do que é que aqui dentro desta questão da queda, o que é que a tradição interpreta como tendo acontecido mesmo, o que é que a tradição interpreta como tendo sido, como sendo uma coisa metafórica. Isso nós vamos abordar com mais detalhe nessa série em que estamos a conciliar as coisas com a parte científica. Na perspectiva da evolução, não é? Sim. Aqui vamos um bocadinho ignorar esse detalhe, mas se quiserem podem procurar. Nós já temos uma série de episódios publicados, mas ainda não chegámos a esse ponto, por acaso. Sim, exatamente. Nós aqui o nosso objetivo é partilhar um pouco mais, como faz o Peter, o vocabulário judaico e os conceitos que estão patentes nos livros do Antigo Testamento para nos ajudar a lançar luz sobre o Novo Testamento. Esse é o nosso objetivo, não é? Não é neste episódio entender qual é o grau de realismo desta narrativa, nem qual é a relação da narrativa com a ciência, não. Neste episódio como é que conjuga isto com o que se sabe da parte científica, não é? Não é o objetivo aqui. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Mas pronto, então eles comeram do fruto da árvore. E o que é que aconteceu, Gonçalo? Quais são as Os dois, portanto, é interessante, eles caem em conjunto, não é? Portanto, ou seja, eles estavam juntos e fizeram os dois a asneira, não é? Às vezes há um bocado esta ideia de que a mulher fez a asneira primeiro e depois encaminhou o homem, mas a verdade é que pronto, ele também não estava lá para impedir que isso acontecesse, não é? E era um bocadinho a obrigação dele estar lá. Há aqui várias maneiras de ver isto, mas também não é aqui o objetivo hoje. Então, sim, mas certamente não há aqui. Eu acho que tu estás a tocar num ponto algo doloroso que é importante escarafujar um bocado mais, Gonçalo. Não há aqui qualquer tipo de machismo, ou seja, a narrativa do Gênesis é perfeitamente clara, não é? É perfeitamente simétrica em relação a quem é que tem culpa. Sim, até porque a própria atitude deles a seguir à queda, pronto, é que a mulher pode-se dizer que caiu primeiro, mas foi enganada por um ser angélico, não é? O homem foi enganado pela mulher, entre aspas, não é? Portanto, ou seja, a comparação acaba por ser uma coisa muito mais... Ou seja, muito menos justificável, não é? Sim, é uma coisa muito mais subtil.
Sim, e a primeira coisa que ele faz é pôr as culpas na mulher, que é uma atitude completamente. Quer dizer, olha, Pois foi é, ela, pois é, pois é. foi Diz a ela que Deus. fez Pois, quer Não, dizer. não, não, quer dizer- pior, Adão põe as culpas na mulher e em Deus, porque diz, a companheira que tu me deste, Pois, exato, quer dizer. Que raio de. espetáculo. Ou seja, isto aqui, se eles eram santos antes, deixaram de ser depois aqui, não é? Isto foi. É tão humano isto também, ao mesmo tempo, Sim, não é? sim, Tudo tão sim. humano. Portanto, Sim. isto foi aqui uma desgraça completa para os dois lados, pá. Mas, enfim. Mas Pronto. quais são as consequências Pronto, isto desta tem aqui várias desobediência? consequências, né? No Gênesis diz que eles estavam no jardim do Éden, não é? E podiam comer de todas as árvores que quisessem, e uma das árvores que estava incluída. Portanto, existem aqui duas árvores muito importantes no Gênesis, não é? Que é no jardim do Éden, que é a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. E pronto, e eles estão proibidos de comer da árvore do bem e do mal, mas podem comer da árvore da vida, e uma das coisas Quando que isto quiserem, significa. exatamente. Uma das coisas que isto significa, a árvore da vida, não é? É que é a árvore cujos frutos lhes dão a vida eterna, não é? Sim, não morrem. Portanto, sim, e portanto eles não, nesta altura, portanto, a tradição cristã sempre interpretou isto da maneira de que Adão e Eva, se não tivessem caído, não é? Tinham este dom Não morreriam. da Sim. vida eterna, que é o plano de Deus para o homem, no fundo, não é? Era viver eternamente. Que é uma graça especial que Deus dá a Adão e Eva, não necessariamente a toda a criação, não é? É uma graça que Sim. Deus dá e tal como Deus dá, Deus tira, não é? Quando há desobediência, Exato, essa graça e perde-se. tira com justiça, não é? Porque, quer dizer, Certo. ele disse para nós fazermos uma coisa e nós não fizemos, não é? Claro, claro. Portanto, é com justiça. E, portanto, esta árvore do bem e do mal estava no jardim do Éden. Agora, se existia mesmo uma árvore física, se o jardim era mesmo um jardim, pronto, isso são outras conversas, não é? Mas o que é facto é que existia este dom da vida eterna que Deus dava ao homem, que está aqui representado como a árvore a árvore da vida, não é? E a partir do momento em que o homem e a mulher seguem o conselho da serpente e resolvem desobedecer a Deus e comer da outra árvore importante que existe aqui, que é a árvore do bem e do mal, não é? A partir do momento em que eles fazem isso, Deus castiga-os justamente, não é? E tira-lhes o acesso a este jardim e, portanto, perdem o acesso à árvore do bem e do mal. Por acaso aqui não resisto aqui... desculpa, a árvore do bem e do mal quer dizer a árvore da vida. Não resisto aqui fazer o reparo, não é? Que depois a redenção, na Nova Aliança, a redenção desta queda vem também através de uma árvore, não é? Que é o madeiro da cruz, não é? A árvore que deu origem à cruz de Cristo. Sim, É interessantíssimo como existem aqui estes paralelos. Portanto, a árvore da vida, agora, na Nova Aliança, através da redenção, surge aqui através, ligada também a uma árvore, não é? Que é a cruz de Cristo, embora seja Cristo, não é? Que verdadeiro Deus e verdadeiro homem que traz essa graça, não é? Mas está também aqui ligado a uma árvore. Sim, eu também juntei a uma coisa, Gonçalo, é que Deus fez um aviso, não é? No capítulo anterior do Gênesis, no capítulo 2, está muito claro que Deus diz ao homem: podes comer do fruto das árvores do jardim, mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o comeres, certamente morrerás. Também não se pode dizer que não houve aqui um aviso, não é? É muito claro que há uma desobediência consciente perante um aviso que foi dado por Deus. Exato. E portanto, eles caem juntos. A primeira consequência assim mais óbvia é a morte, não é? Portanto, Deus dá-lhes este dom, vocês não vão morrer, mas eles desobedecem e portanto, Deus retira esse dom. Quer dizer, eles não morrem logo ali, não é? Mas a vida deles vai ter um fim, não é? Sim, Eles a não vida vão- deles vai ser complicada. E A depois partir daí, sim, a partir daí irão ter uma vida normal, como todos nós hoje em dia temos, não é? Com morte natural. Sim, e depois há aqui outras consequências que não são tão relevantes para o episódio de hoje, não é? Mas que se diz que os sofrimentos da gravidez irão aumentar, não é? E que, pronto, isto para a mulher e para o homem que ele comerá portanto, o trabalho passa a custar, não é? Portanto, é engraçado aqui a questão do trabalho. Há aqui várias reflexões em relação a isto, não é o tema de hoje, não é? Mas Deus cria o homem para cuidar do jardim, portanto ele já está a trabalhar, mas com a queda o trabalho passa a ser difícil, passa a comer... Ser cansativo, doloroso, desgastante. Cansativo, doloroso e nem sempre eficaz, porque às vezes trabalha e não colhe os frutos. E não produz fruto. Sim. Porque às vezes acontece, não é? E esta ligação entre o trabalho e a alimentação, não é? Que é interessante. Se queres alimentar-te e se queres comer, tens de trabalhar, não é? Esta ligação que no Jardim do Éden era tudo fácil, não é? Era chegar às árvores, não é? Aos frutos e, no fundo, usar da criação para se alimentarem livremente. E a partir de agora, não. A partir de agora será necessário o trabalho árduo, não é um trabalho qualquer, é um trabalho árduo para obter o sustento.
Por isto é interessante, porque às vezes há pessoas que dizem que o trabalho é uma consequência da queda, não é? Mas na realidade não é. Ou seja, o homem já tinha sido criado para cuidar do jardim. O que é consequência da Sim, queda sim. é o que custa trabalhar, não é? É o Árduo, facto de trabalho ser, árduo, sim, o sim, facto de sim. ser difícil, não é? É isso mesmo. É isso É mesmo. interessante. Bem, nós estamos aqui a divagar imenso, mas é a culpa minha. Não, nós estamos a seguir. Por acaso, eu discordo de ti. Nós estamos a fazer variações sobre o texto do Peter. Atenção, nós não estamos a desviar-nos do eixo do Peter. Estamos a comentar e a juntar algumas coisas, mas não estamos a desviar-nos. Mas passamos já à próxima secção. A próxima secção, neste capítulo, olha para uma passagem muito importante que surge pouco depois, sempre no mesmo capítulo 3, em que há um confronto, uma profecia que Deus faz à mulher e que representa um confronto entre a mulher e a serpente. Então eu vou aqui citar esta passagem para abrir aqui o bote para esta batalha que vai surgir entre a serpente e a mulher e Eva. Então o Senhor disse à serpente: por teres feito isto, serás maldita entre todos os animais e entre os animais domésticos e animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, alimentar-te-ás da terra de todos os dias da tua vida. Farei reinar inimizade entre ti e a mulher, aqui a mulher hebraico Isha, como diz o Peter, entre a tua descendência e a dela. Esta descendência esmagar-te-á a cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar. Como é que se pode entender isto, Gonçalo? Esta questão do calcanhar e do esmagar a cabeça e qual é o simbolismo que está por trás disto? Não, antes de mais, eu referia aqui a questão da palavra mulher novamente, não é? Ou seja, Sim, certo. repara que continua. Estamos aqui logo a seguir à queda, temos apenas Adão e Eva, e quando Deus está aqui a dizer as consequências desta queda, deste pecado, quando ele vai falar para a serpente, não é? Ele diz: porém, a inimizade entre ti e a mulher. É Sim, engraçado, entre a tua descendência não e a é entre descendência ti, dela. não é entre ti e Eva. Atenção que aqui o texto hebraico poderia dizer Eva, mas não diz Eva, diz mulher, Isha. Sim, mas ao mesmo tempo, Eva, antes da queda, também é tratada por mulher. Portanto, é engraçado como Sim, isto. sim, sim. Isto tem aqui ou seja, lá está, é daqueles textos que é muito rico e que tem as várias interpretações possíveis, não é? Isto tanto te serve no momento como vai servir no futuro, não é? Sim, sim. Porque ao mesmo tempo o porém é futuro, não é? E o Brando Sim, Pitt isto é uma conta passagem aqui- profética. É. E normalmente as profecias têm várias camadas, não é? Sim. Mas o Brand Pitt comenta aqui uma coisa engraçada, que ele diz que a palavra inimizade na língua original, pronto, eu não me vou atrever a pronunciar porque não vou assassinar o hebraico, não é? Mas o que ele diz é que a palavra que aparece aqui e que normalmente nós traduzimos por inimizade, na língua original significa um duelo até à morte. Portanto, isto é uma coisa... conflito, não é? Um conflito sim, mortal. não é apenas uma luta, não é apenas não é apenas uma luta entre duas pessoas, é um duelo até à morte. E por acaso isto acaba por ser uma coisa interessante. Eu já não me lembro agora se li isso aqui, mas... ok, exato, está aqui mais à frente do capítulo, exato. Eu estava na dúvida se tinha visto isto noutra fonte. Mas ele diz que uma das coisas que acontece normalmente quando tu tentas matar uma serpente é que a maneira mais eficaz de o fazer é esmagar-lhe a cabeça. E Mais por outro segura, lado, mais segura e mais eficaz também, sim. é mais seguro e mais eficaz. Por outro lado, tu ao fazê-lo, se falhares, corres o risco de que ela te morda ao calcanhar. Claro, levas uma bicada. Claro. Sim, e uma das coisas que é interessante aqui é que parece que os dois lados perdem. Ou seja, ela esmaga a cabeça da serpente, mas ao mesmo tempo ela morde o calcanhar. Isto, em princípio, quer dizer, numa situação normal, isto não deveria acontecer, não é? Mas Sim, ninguém sai vitorioso desta batalha, não é o que diz o Peter. Ninguém sai vitorioso desta situação, não é? Cada um atinge o outro na parte mais fraca, mas não há aqui ninguém que se safe disto, não é? Sim, É um conflito que continua através da... E aqui o talho de que este conflito continua profeticamente através das gerações, não é? Porque aqui há aqui a palavra da descendência, não é? A descendência da serpente, a descendência da mulher, não é? Este conflito continua ao longo do tempo, não é? sim, e por acaso eu acho que há aqui alguma ambiguidade, e é uma ambiguidade interessante em relação à questão da descendência, não é? Porque a descendência, tanto aqui depois, quando passamos já ao Novo Testamento e a maneira como os cristãos interpretam isto, não é? Eu já vi aqui as duas interpretações de que a descendência da mulher é a Nossa Senhora que esmaga a serpente, mas por outro lado, a descendência da mulher
também pode ser o Filho de Nossa Senhora, que é Cristo, e que esmaga a serpente, não é? Portanto, existe aqui uma certa ambiguidade aqui, não é? É claro que a destruição da serpente é sempre por Cristo, não é? Ou seja, é pela sua graça, porque Ele é que é Deus, Ele é que tem poder para o fazer. Mas Ele também o quer fazer através do sim de Nossa Senhora, de alguma forma, não é? Existe aqui esta liberdade que ele permite, não é? Portanto, é interessante. Eu acho que chegados aqui a este ponto, Gonçalo, é interessante pensar o que é que outras fontes fora da Bíblia têm a dizer sobre este tema. Como tu há pouco referias na introdução deste episódio, o Brand Peter faz este trabalho de ver que mais se pode encontrar na tradição judaica, e há muitas coisas, acerca desta figura de Eva, que nos vai ajudar a iluminar o caminho para a nova Eva, Nossa Senhora. E, para já, começando por uma fonte que neste caso está na Bíblia, no livro da Sabedoria, nós encontramos no capítulo 2, versículo 24, encontramos a seguinte passagem: Por inveja do diabo é que a morte entrou no mundo, e hão de prová-la os que pertencem ao diabo. O livro da Sabedoria, no fundo, é equacionar, obviamente, o diabo com a serpente. Mas se quisermos uma coisa ainda mais literal, não é? Uma passagem que ainda, de forma mais clara e que faz equivaler literalmente o diabo à serpente, o Rand Peters sugere aqui irmos buscar um livro apócrifo, que não está na Bíblia, chamado Vida de Adão e Eva. Este livro, Vida de Adão e Eva, integra os chamados pseudo-epígrafos do Antigo Testamento. E nesse livro de Vida de Adão e Eva, capítulo 17, versículo 4, encontramos o seguinte: na voz ativa de Eva a falar. O diabo respondeu-me através da boca da serpente. Temos aqui palavras colocadas na boca da Eva. Isto não é literatura revelada, não é como nós Sim, isto acreditamos. não é. Aliás, por acaso aqui nós já temos nós temos um episódio sobre os Evangelhos Apócrifos e Sim. acho que pode ser relevante. Ou seja, aqui estamos a falar de um apócrifo do Antigo Testamento, não é? Sim, é isso mesmo, do Antigo Testamento. E aquilo que nós dissemos na altura pode ser relevante para aqui também. Ou seja, estamos a falar de documentos históricos importantes que Claro, podem claro. ser evidência do contexto do que as pessoas acreditavam naquela época, Cultural, mas que teológico, sim, exatamente, e intelectual, que, portanto, claro. nos podem dar informação valiosa em certos casos, não é? Mas que o magistério da Igreja escolheu não os incluir na lista dos livros que são considerados revelação divina, não é? Ora bem, não, isto não é revelação divina. No entanto, esta passagem atesta que há uma tradição hebraica na qual Eva identificava, nesta passagem, o diabo com a serpente. No fundo, é este o objetivo aqui do Brand Peter com esta citação. É que Exato, fique claro que diabo e serpente são, para todos os efeitos, são sinónimos. Não é? Serpente está a ser usada como imagem figurativa do diabo. Outra citação, desta vez do livro de Enoque, um livro que também não pertence às Escrituras. Era um livro muito apreciado pelos judeus do primeiro século da nossa era. Esse livro sobrevive em manuscritos em língua etíope. E é interessante, aqui diz o Brand Peter, que nestas passagens que vamos agora ver do livro de Enoque, do primeiro livro de Enoque, a expressão filho do homem, que encontramos também no Novo Testamento, está associada quer com o Messias, quer com a assistência de Eva. Numa das passagens, fala-se do filho do homem como o Messias, ou seja, equaciona-se o filho do homem como o Messias, de forma bastante clara, neste primeiro livro de Enoque, capítulo 48. E na outra passagem, faz-se a ponte entre o filho do homem e a descendência de Eva, porque, diz o Brand Peter, na língua etíope, a expressão filho do homem, isto acontece ainda mais na língua etíope, é mais evidente nessa língua, a expressão filho do homem literalmente significa descendência da mãe dos viventes. E não esquecer que Eva significa mãe dos viventes. Há estas duas palavras, não é, que se utiliza no Gênesis, a palavra mulher, Isha, não é? E a palavra Eva. Eva significa mãe dos viventes. E quando lemos em etíope, filho do homem, diz o Brand Peter que isto significa, literalmente, aquele que descende da mãe dos viventes. Também interessante, não é? Esta ligação entre a descendência de Eva e o filho do homem, que Jesus vai se referir a si mesmo muitas vezes como o filho do homem, não é? Como aquele que descende da mãe dos viventes, aquele que descende de Eva, não é? Descendência da mulher do Gênesis, não é? Sim, aliás, já agora, eu estou só a fazer isto, quando as pessoas começam a ter alguns episódios, começam a ganhar esta mania. Filho do homem
Nós já comentámos isto mais em detalhe na nossa série sobre Sim. a historicidade dos Evangelhos e sobre porque é que, acerca dos argumentos para Cristo dizer que é Deus nos Evangelhos, não é? Eu penso que é o 5º ou o 6º episódio dessa série, não tenho bem a certeza agora, mas falamos bastante desta expressão filho do homem, que aparece em particular na profecia de Daniel também. Sim, E sim, é interessante olha, se quiserem saber mais sobre exatamente. esse assunto. Exatamente. E no fundo, Estou a ficar com manias de youtuber, pá. Não, mas é importante. E Jesus apresenta-se na sinagoga, né, acho que é em Cafarnaum, como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Não, já não me recordo se é Não, especificamente essa do e Filho do Homem. sobretudo perante o sumo sacerdote. Perante Não o é? sumo sacerdote, Aliás, foi aí que nós comentamos. Foi aí que nós ele comentamos. cita explicitamente a profecia de Daniel quando está perante o sumo sacerdote e por isso é Sim. que ele rasga as vestes, não é? Rasga Mas as pronto, vestes, não é? temos mais detalhes sobre isso no outro episódio. Não, mas fizeste bem fazer publicidade, que é para as pessoas irem à procura desse conteúdo também e partilharem. E fizeste muito bem lembrado. O que o Brand Peter junta também, para terminar aqui este parênteses de tradições fora da Bíblia, ele vai buscar um comentário judaico dos primeiros séculos da nossa era, um livro de datação incerta, que datará entre o século I e IV da nossa era, depois de Cristo, o chamado Targum Neofiti. No fundo é uma tradução comentada do livro dos Gênesis para aramaico. Então é interessante porque neste comentário há a famosa passagem dos Gênesis 3.15, que há pouco referimos, não é? Que é a inimizade entre a mulher e a serpente, não é? A essa altura vemos neste comentário judaico vemos o seguinte. No fundo tem mesmo um comentário esta passagem, não é? Portanto, a passagem é aquela da inimizade, da descendência da mulher e da serpente. E a certa altura o comentador diz o seguinte: para os filhos de Eva haverá um remédio, mas para ti, ó serpente, não haverá remédio, pois eles farão a expiação no fim, portanto, no fim dos tempos, não é? No dia do Rei Messias. Portanto, é muito interessante aqui que o Targum Neofiti considera que o Rei Messias, esta figura messiânica do povo de Israel, e atenção que estes judeus claramente não são cristãos, porque estão a escrever isto depois de Cristo e não equacionam o Messias com Jesus, mas para o efeito aqui é irrelevante. No fundo, há aqui esta ideia muito tradicional judaica de que o Rei Messias é quem vai expiar. Não é? Há este caráter sacerdotal, que nós encontramos em várias passagens do Antigo Testamento, em que o sacerdote é aquele que expia os pecados do povo hebraico, e neste caso o Rei Messias é o único que irá finalmente expiar o pecado de Adão e Eva de forma permanente. É interessante, encontramos aqui este eco, esta tradição judaica, que mostra que virá um Messias, não é? Que terá função sacerdotal, mas para expiar não só os pecados do povo habituais, não é? Mas expiar o pecado de Adão e Eva, o que é super interessante de ter aqui em consideração. Exato. E pronto, tendo aqui falado e visto estas tradições judaicas e o que este contexto aqui à volta da nova Eva, acerca da figura da Eva, nos diziam aqui no Antigo Testamento, não é? E no contexto à volta, vamos aqui entrar, vamos passar ao Novo Testamento, não é? Vamos passar aqui à Nova Aliança, mas acho que antes de entrarmos por aí, estava aqui a olhar para o relógio, não é? E acho que está aqui Fazemos na altura. Não é? Não, eu diria até que, tendo em conta o tempo, eu acho que vamos terminar o episódio por Quanto aqui. tempo é que já Vamos passou? fazer aqui Nós uma já malda. gastamos? 42 minutos. Ih, caramba, realmente, nós falamos demais ao Gonçalo. Acho que tinha sim. noção. Mas vamos aqui um bocadinho fazer esta maldade aos nossos ouvintes, não é? Portanto, vamos ficar por aqui no episódio de hoje, não é? Portanto, vamos passar. Portanto, aqui, hoje terminamos por aqui, mas no próximo episódio iremos ver. Portanto, hoje estivemos a ver a parte do Antigo Testamento, portanto, a parte da Eva, não é? O que é que os judeus acreditavam em relação a Eva, o que é que está aqui escrito no livro dos Gênesis, etc. Não é? E na segunda parte deste episódio vamos chegar aqui à parte mais importante, não é? Aqui em relação a Nossa Senhora de forma mais concreta, não é? Vamos ver como é que ela aparece aqui nos textos do Novo Testamento, da Nova Aliança, e em particular vamos olhar aqui para um evangelho muito importante, o Evangelho de São João, e portanto, se não querem perder esta explicação aqui baseada no livro do Brand Peter, que voltamos a recomendar, não é? O Jesus e as Raízes Judaicas de Nossa Senhora, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. E pronto, e daqui... E fizeste muito bem, Gonçalo, em mandar-nos calar e fazer aqui uma pequena pausa, mas eu já estou aqui a ouvir a voz do Brand Peter aqui no meu ouvido, a dizer assim, esperem, só antes de fecharem, não se esqueçam de recordar aos nossos ouvintes o seguinte, e nós há pouco tocámos nesse ponto: Jesus encarna para precisamente resolver esta barracada de Adão e Eva, não é? Mas o Brand Peter diz precisamente uma coisa muito propositada para fechar aqui este tema hoje. Esta passagem, Gênesis 3.15, de Adão e Eva,
da serpente e de Eva, desta inimizade, é considerada na tradição cristã, diz o Peter, como uma espécie de um proto-evangelho, de uma justificação para a necessidade da encarnação e da boa nova, não é? Ficarmos com esta ideia consciente na cabeça. Este conflito vai ter que ser resolvido. O conflito, como há pouco referimos, parece que nunca acaba, não é? A mulher esmaga a cabeça da serpente e a serpente dá bicadas no calcanhar da mulher. E este é um proto-evangelho. São as sementes do evangelho que pegaremos então na próxima parte. Exato. E pronto, e ficamos por aqui. Agradecemos a todos os que tiveram paciência de nos ouvir até agora. Até à próxima. Até à próxima. Se não querem perder, lá está, a subscrever, por gosto e partilhar. Deixem-nos a vossa opinião em relação ao que dissemos nas caixas de comentários do YouTube. Alguma asneira, algum disparate, e coisas boas também, pá, também podem dizer. Também, sim, podem sempre. Aceitam-se elogios, não é? Como às vezes diz nas lojas, não é? Neste livro, nesta casa, há livro de elogios, não é? Exatamente. Exato. Sejam à vontade. Mas pronto, mas em todo o caso agradecemos, quer seja positivo ou negativo, e pronto. Obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Até à próxima, Gonçalo. Até à próxima. Um abraço. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.